Olá, bem-vindos a O Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso, que vai para o ar todas as segundas-feiras. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 2 de agosto, e o assunto é Venezuela. O rescaldo das eleições presidenciais do passado dia 28 de julho, em que foram anunciados resultados oficiais dando a vitória ao presidente Nicolás Maduro, por 51% contra 44% do candidato opositor Edmundo González, mas esses resultados foram contestados quer pela oposição democrática venezuelana, quer por vários países, tendo mesmo alguns, como os Estados Unidos ou a Argentina, reconhecido oficialmente a vitória de González. O que se seguiu no país foi a população na rua a protestar contra o que considera ter sido uma fraude eleitoral, que a oposição, aliás, respalda com documentos de atas de mesas de voto que parecem corroborar a ideia de que González venceu, e do lado do regime chavista, repressão policial e que já causou, aliás, mortos e feridos. São meus convidados para este episódio do podcast a Andreina Dias, que é venezuelana e reside na região autónoma da Madeira. Olá, Andreina. Olá, Pedro. E também o Daniel Lozano, correspondente do Expresso em Caracas. Por razões técnicas, vamos falar separadamente com um e outro, uma vez que as ligações de internet em Caracas nos estão a causar algumas dificuldades. Eu sou Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso, que vou conduzir a conversa, e a edição técnica deste episódio cabe à Salomé Rita e ao João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Andreina, a primeira coisa que pergunto é qual é o sentimento que neste momento tem ao olhar para o que se passa no seu país? Pronto, Pedro, penso que, como todos os meus compatriotas venezuelanos, temos um sentimento muito misturado. Portanto, uma das primeiras coisas que pensamos é que temos muita impotência. Primeiro, por não estarmos lá e conseguirmos acompanhar e defender os nossos colegas venezuelanos. E outro é a esperança. Portanto, temos muita esperança que isto seja o início do fim do governo que está atualmente ainda no poder. Neste momento tem contacto com pessoas que estejam, familiares, amigos que estejam em Caracas. O que é que lhe contam, o que é que lhe dizem do que lá se passa? Pronto, neste momento existe um clima de tensão, como é óbvio, as situações que têm acontecido nos últimos dias desde as eleições. As pessoas sabem que foi uma fraude, penso que a maior que tem acontecido, não é a primeira vez que acontece na Venezuela, mas sim com a maior representação, e a principal diferença que existe nestas eleições é precisamente aquela parte do povo que normalmente acompanhava e apoiava o chavismo deixou de o fazer. Portanto, existe uma revolta de uma determinada parte da sociedade venezuelana que antes não tinha acontecido. Portanto, essa, digamos, será a principal diferença e a principal sensação que neste momento existe na Venezuela com estas eleições de domingo. O que é que dá esperança de que desta vez as coisas sejam diferentes? Eu pergunto porque nós assistimos a anteriores tentativas da oposição para nas urnas disputar o poder ao regime chavista. Lembramos de nomes como Rosales, Capriles, Guaidó, que a seu tempo infundiram imensa esperança e entusiasmo na população. Alguns, sobretudo Guaidó, até obtiveram reconhecimento internacional, mas depois não houve um efeito prático de mudança de regime. O que é que tem faltado e o que é que desta vez é diferente para que na prática, portanto, para lá do descontentamento popular, haja mesmo uma mudança, seja mesmo possível forçar Nicolás Maduro a ceder o poder?
Penso que o que muda nestas eleições é propriamente a estratégia que foi utilizada pelo partido da oposição. Portanto, como é de conhecimento já internacional, o partido que apoia o Edmundo Gonçalves tem na sua pose uma percentagem de atas bastante elevada, portanto já é mais do que 80% das atas. Isto aconteceu através dos próprios delegados que acompanharam as eleições, conseguiram tirar e reportar estas atas oficiais nos fechos das mesas de votação, coisa que não tinha acontecido no passado. Portanto, digamos que no passado, apesar de saber que tínhamos ganho, não existiam provas que pudéssemos apresentar internacionalmente, coisa que atualmente acontece. Não percebemos, como venezuelanos, e faz parte da revolta, para quem está fora, e acredito que muito mais para quem está lá, como é que um Conselho Nacional de Eleições consegue dar uns resultados definitivos apenas com 80% das atas, sem ter a demonstração total delas, não é? Portanto, não têm sido publicadas as datas através do Conselho Nacional de Eleições, que devia ter sido, não é? E se fosse uma situação e umas eleições transparentes, deviam ter já estas atas sido publicadas, e não, até agora não estão. No entanto, o partido da oposição consegue demonstrar, através das atas, que realmente ganharam, e que ganharam com uma diferença bastante grande. Portanto, penso que esta será a principal diferença do que tem acontecido nas eleições passadas. Claro, a minha dúvida é se mantiver do lado do regime, do governo bolivariano, a total intransigência, o que é que vai acontecer? Vai haver mais violência nas ruas? Vamos assistir a revoltas populares de maior intensidade? A própria repressão tornar-se-á mais brutal, mais militarizada? O que é que estamos à espera de ver quando pensamos na Venezuela nos próximos dias e semanas? A repressão, infelizmente, já está a acontecer. Apesar de que o chamado da oposição não tem sido até agora, e não será a violência ou partir para uma decisão violenta nas ruas. Portanto, é importante salientar que isto não é como o governo de Nicolás Maduro tem tentado indicar, não está a ser feito um chamado para uma guerra civil, porque isto não são civis contra civis, isto é o povo a reconhecer e a defender o seu direito de voto e a defender aquilo que realmente escolheram, em contra, digamos, da força armada que está, obviamente, a ser comandada por o Nicolás Maduro, que é quem tem as armas. Portanto, isto não será nunca uma situação, digamos, igualitária em momento algum. Portanto, não estamos a falar que isto será a esquerda versus a direita a tentar dominar. Isto é, basicamente, uma luta entre a ditadura e a democracia. Portanto, é importante, acho que, salientar este ponto. Claro, e nós até já assistimos, pelo contrário, a atos de violência e vandalismo de apoiantes do regime contra partidos sedes de partidos da oposição. No dia em que gravamos está marcado um encontro dos vários candidatos, onde foram convocados os vários candidatos presidenciais pelo Tribunal Superior da Venezuela para avaliar a situação. Deposita alguma esperança nessa comparência? Acha que daqui pode surgir algum início de desbloqueio? Esperamos que sim. E esperamos que esta reunião seja acompanhada também por representantes internacionais que possam dar também o seu apoio à Venezuela e que seja o mais transparente possível estas eleições que já aconteceram e que possam efetivamente reportar as atas que já têm na posse do Conselho Nacional de Eleições. Portanto, é aí que depositamos as nossas esperanças. Entretanto, para quem está fora do país, o que é que podem de concreto fazer para contribuir para esse esforço? Divulgar, tentar sensibilizar o mundo para o que se passa na Venezuela? Sim. O nosso maior contributo como venezuelanos residentes no estrangeiro será a divulgação por todos os meios possíveis. Portanto, da minha parte faço
o que é possível, quer nas redes sociais, quer através deste tipo de convites, que agradeço, Pedro. É um gosto tê-la aqui. Obrigada. Precisamente para darmos a importância e refletir internacionalmente o que realmente está a acontecer. Não podemos esquecer que na Venezuela os meios de comunicação estão completamente controlados pelo governo, portanto só temos as redes sociais e muitas pessoas que estão a reportar através das redes sociais estão a ser presos pelo governo, estão a ser perseguidos. Portanto, aqui nós como estrangeiros que não temos essa limitante, ou pelo menos não é tão, digamos, tão drástica como para quem está na Venezuela, podemos fazer eco do que está a acontecer. Portanto, podemos fazer réplica e informar da melhor forma possível aquilo que está a acontecer. É preciso também fazer um chamado às pessoas que estão a difundir, não é? A todos os venezuelanos que estão fora, a verificar a informação também que estamos a difundir, porque nestas alturas também começam a existir também muitas notícias falsas, muitas delas até iniciadas pelo próprio governo para tentar desestabilizar. Portanto, tentar centrar que aquela informação que divulguemos seja uma informação filtrada e validada pelo menos por meios sérios e consigamos verificar. Sente-se apoiada e consigo, por extensão, a comunidade venezuelana em Portugal e na Madeira, sentem-se apoiados pelas autoridades portuguesas? Neste momento sentimos. Tivemos aqui a representação do Dr. Bugalho, que também pediu que as atas fossem mostradas, portanto verificamos que existe aqui um apoio de Portugal à comunidade venezuelana. Temos sido muito acolhidos, falo pelo menos pela Madeira, que é a minha zona de residência e onde se concentra a maior quantidade de venezuelanos a residir. Temos sido muito bem acolhidos, quer na parte social, quer na parte do setor de trabalho, e a nível político neste momento também nos sentimos bastante acompanhados em todas as situações e nas manifestações que temos feito em prol da Venezuela. Temos tido acompanhamento e as autorizações, pelo menos do governo regional. Portanto, nesse sentido, sim, sentimos-nos acompanhados. Muito bem, eu não lhe vou roubar mais tempo, até porque sei que a sua agenda anda preenchida nestes tempos agitados para o seu país, mas faço-lhe apenas a pergunta que dirigimos a todos os convidados que passam por este podcast, que é: se neste momento a Andreina pudesse ir para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição, qual era o destino que escolhia e porquê? Escolhi a Venezuela, de certeza. Calculei. De forma absoluta. Até nestes tempos, por defender o nosso país. Portanto, se conseguisse ir agora, iria de forma a conseguir defender se calhar de uma forma mais direta. Apesar de ser menos livre, estaria de certeza mais envolvida e mais próxima também da família que, como sempre, precisa de nós. Muitíssimo obrigado e felicidades. Agradeço imenso o convite e a oportunidade que nos dá para, de alguma forma, divulgarmos e defendermos o nosso país. Passamos agora à conversa com o correspondente do Expresso em Caracas, Daniel Lozano, cujos textos nos têm permitido dar a conhecer aos leitores o que se está a passar na capital da Venezuela e no resto do país. E começo precisamente por perguntar, Daniel, como está Caracas agora? O que se passa à tua volta neste momento? Realmente hoy viernes estamos viviendo una especie de estado de sitio de facto no declarado, no solo en Caracas, sino en toda Venezuela. Después de la masacre del domingo y del lunes, con la muerte de 20 jóvenes de los barrios populares, el gobierno ha comenzado una especie de plan terror con la detención de 1.200 personas que son trasladadas, se les corta el pelo, se les viste de azul, son trasladadas a distintas prisiones sin poder conectarse ni con la familia ni con sus abogados, con una vulneración de los derechos constitucionales que alguno quedaba en Venezuela.
Junto a eso, bueno, por ejemplo, esta madrugada han asaltado el comando de campaña de María Corina Machado buscando las actas electorales. Bueno, tenemos una sucesión de acontecimientos por todo el país. Bom, o que eu te perguntava era, por um lado, a oposição insiste em que ganhou as eleições, tem atas eleitorais que o comprovam e até já tem o reconhecimento internacional de alguns países em relação à vitória de Edmundo González nas presidenciais de dia 28. Por outro lado, o regime não parece querer ceder minimamente. O que é que se prevê nos próximos dias ou semanas na Venezuela? É de esperar mais violência nas ruas? As Forças Armadas podem entrar em cena? O que é que tu antevês que se possa passar? Bueno, en este mismo momento, el Consejo Nacional Electoral, por fin, después de 5 días de espera, ha hecho público el segundo boletín electoral. Si el primero del domingo por la noche fue del 80%, este segundo es del 96%. Ha tardado 5 días en proporcionar los datos de un solo 16% de votación. ¿Por qué? Porque tal y como reflejan todas las actas, los datos recogidos por los testigos de mesa en el día electoral, el triunfo de la oposición es apabullante, ¿no? Casi 4 millones de diferencia de González Urrutia respecto a Maduro, que supera incluso las votaciones históricas de Hugo Chávez. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo creo que va a seguir la represión muy fuerte. Para mañana María Corina Machado ha marchas en todas las ciudades y pueblos del país y creo que va a intentar un pulso en la calle, pero pacífico frente a la violencia desatada de los cuerpos del Estado, no solo militares, porque es la Guardia Nacional la que lo lidera, también los paramilitares, ¿no? Que son los que se han apuntado a la mayoría de las muertes hasta ahora. No dia em que estamos a gravar, há uma reunião do Tribunal Superior Venezuelano que convocou os candidatos presidenciais. Depositas alguma esperança nessa iniciativa? Bueno, se va a producir ahora en breve, en una hora, en Caracas, en el Tribunal Supremo. Bueno, es la maniobra de Maduro, judicializar los resultados para que entren en el típico laberinto chavista y darlos por acabado. La oposición no va a entrar al juego ni supongo que la gran parte de la comunidad internacional. Pero bueno, eso lo que quiere ahora es que eso quede ahí relegado a un Tribunal Supremo nombrado por Maduro, y bueno, donde evidentemente ya de hace tiempo es un tentáculo más del poder, ¿no? Claro. A minha outra pergunta que tenho, outra dúvida que tenho é este entusiasmo da oposição e da população que adere aos protestos e à exigência da verdade sobre as eleições. Quanto tempo aguenta? Eu pergunto isto porque nós assistimos já em mais de 20 anos de regime chavista, assistimos a várias ondas de oposição que geraram entusiasmo, mas que depois, ao não obterem resultados práticos, acabaram por esmorecer. Lembro-me de Capriles, lembro-me de Juan Guaidó. Desta vez pode ser diferente? Yo creo que hay diferencias esta vez. Esta vez estamos ante un mega fraude electoral comprobado. Producto de una especie de un huracán emocional en el país, ¿no? Provocado por la gran herida de la emigración. Son 8,8 millones de venezolanos en el planeta. Es en un país que jamás emigró, que no lo tiene en su código genético, ¿verdad? Pelo contrário, até foi um país de acolhimento até de muitos portugueses, por ejemplo. Exactamente, un país de acogida, ¿no? Entonces eso ha provocado una explosión emocional en la población que ha visto la forma de salir del chavismo que les ha llevado a esta situación, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Cuánto tiempo aguantarán? Yo creo que hay una gran diferencia. Por primera vez hay una leyenda en Venezuela a la que Chávez tenía mucho miedo, que procede del Caracazo de 1989, que era que los cerros, como se llaman los barrios populares, bajaran, ¿no? Que los cerros bajan a Caracas. Eso pasó el lunes y por eso pues esa represión desmedida nunca vista del chavismo. ¿Qué capacidad de aguante tiene? No solo la oposición, sino el país está por ver, ¿no? Es difícil, ¿no? La fuerza bruta del gobierno es insuperable, ¿no? Son militares, son policías, son paramilitares. Es la guerrilla colombiana. Sabemos que también hay un grupo de Wagner, de los rusos, que
que está protegiendo a Maduro, la inteligencia cubana. Bueno, pues ante semejante arsenal es difícil enfrentarse. Lo que sí es verdad es que el pueblo venezolano está convencido que es ahora o nunca, y que si no lo consigue, vamos a ver una nueva ola migratoria muy grande, ¿no? Tu falavas das forças militares e é claro que as forças armadas, o exército, são sempre cruciais na manutenção de qualquer regime. Na vizinhança da Venezuela temos o caso boliviano em que Evo Morales, quando tentou perpetuar-se como presidente, acabou por ter de ceder precisamente quando as forças armadas se voltaram contra ele. Pergunto, há alguma perspectiva realista de as Forças Armadas ou parte delas se voltarem contra Maduro, ou o presidente tem a tropa completamente amarrada e completamente fiel a si? Lo que tiene el presidente es al generalato chavista absolutamente amarrado por el dinero, por la corrupción, ¿no? En Venezuela hay más generales que en toda la OTAN junta, ¿no? Europa y Estados Unidos. Son los que participan de los grandes negocios de corrupción, los que tienen a los hijos distribuidos por el mundo, con villas, empresas, barcos, aviones, lo que quieras por todo el mundo, ¿no? Entonces, ellos son los gran beneficiados y forman parte de esto. Ellos no van a mover un solo dedo, sino simplemente van a participar en la represión, como ha demostrado ya el general Vladimir Padrino López, ¿no? Que es el que lidera todo esto. ¿Qué pasará con cargos medios y demás? Bueno, es una incógnita, pero hasta ahora no hay nada que indique que se vayan a poner del lado del pueblo y simplemente seguirán con la élite chavista, ¿no? Portanto, temos aqui os ingredientes para um grande impasse. Julgas que da parte da comunidade internacional tem havido, obviamente, declarações de apoio à reeleição de Maduro, sobretudo por países autoritários, outros pedem transparência ou vão mais longe, como fizeram a Argentina e os Estados Unidos, e reconhecem oficialmente González como presidente eleito. Esta pressão internacional tem efeito na Venezuela ou serve apenas para os países afirmarem as suas posições? Bueno, es que ahora mismo yo creo que vemos tres bloques muy definidos: el mayoritario, ¿no? La coalición democrática que está encabezando Estados Unidos, que ya ha reconocido al mundo como ganador de las elecciones y presidente. Hasta ahora mismo son Estados Unidos, Perú, Argentina y Uruguay, pero esperamos que a lo largo del día se sumen más. Luego está el lado contrario, que son en las Américas, son las dos dictaduras, la cubana y la nicaragüense, más Honduras y Bolivia con gobiernos amigos. Y luego está el tercer grupo de países, que son sobre todo Brasil, Colombia y México, que están intentando hacer un puente, una mediación para conseguir una solución negociada. Está por ver. Hasta ahora no, la verdad que no han dado un solo paso adelante, pero desde los bastidores, incluso ayer hubo una conversación a tres bandas, ¿no? De López Obrador, de Petro y de Lula da Silva, en busca de esto. Está por ver. Chile, en cambio, que es un gobierno también de izquierda progresista, es muy crítico de siempre con la dictadura venezolana. ¿Qué puede pasar con esto? Y luego están los grandes aliados de Venezuela, no hay que olvidarlos, ¿no? Que son Rusia, China, Irán, Turquía, y luego ya de menor medida Bielorrusia, Corea del Norte y demás. Pero yo creo que con ese apoyo que ya han tenido durante años, Maduro se ve lo suficientemente respaldado como para mantenerse en el poder. E vamos ver o que acontece e contaremos obviamente aqui no Expresso com os teus relatos e as tuas crónicas e reportagens sobre o que se passa na Venezuela. Agradeço-te, Daniel, este teu testemunho e faço-te uma pergunta que aqui costumo endereçar a todos os convidados do podcast O Mundo a Seus Pés. E é esta: se tu neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer limitação, qual era o destino que escolhias e porquê? Caracas, me quedaría en Caracas. Esto quiero decir, es algo, lo que estamos viviendo aquí es algo, es histórico, ¿no? Fue emocionante ver cómo todo un pueblo se rebeló contra las fuerzas armadas y contra toda esa gente con pistolas y rifles y solo defendiendo su voto, ¿no? Yo creo que la lucha del pueblo venezolano es emocionante, ¿no? Ahora mismo.
Muito bem, e com este testemunho e com esta sugestão, que aliás coincidiu com a da convidada Andreina Dias, também ela que está na Madeira gostaria de ir para Caracas, e até eu que estive em Caracas em reportagem há 14 anos teria muito interesse e curiosidade em voltar não só lá como ao resto da Venezuela, que é um país lindíssimo, um país de gente acolhedora que merece melhor sorte do que a que tem tido nos últimos anos. Obrigado, Daniel, obrigado, Andreina, obrigado, Salomé Rita e João Luís Amorim pela edição técnica deste episódio, e obrigado sobretudo a quem nos ouve do outro lado e que semana após semana está aqui com o mundo a seus pés. O nosso podcast volta daqui a 8 dias com outros convidados, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.